Final Frame, baby. Action! Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos a Amigos do Faro Frame. Hoje vamos contar de um filme. Imagina você no final da Segunda Guerra Mundial, você fazendo parte de um grupo de justiceiros que poderiam acabar com nazistas e mudar o rumo da história, acabando com o maior ditador de todos os tempos, Adolf Hitler. Este é o filme Bastardos Inglórios, de 2009, de Quentin Tarantino, considerado um dos melhores de Quentin Tarantino. Disparado melhor. Qual que é a sua experiência com esse filme aí? Cara, eu vi esse filme umas 3, 4 vezes. Pra mim, são as melhores cenas, a melhor coleção de cenas do mundo do cinema. Eu posso ali imaginar 4, 5 cenas fáceis que seriam curtas-metragens vencedores do Oscar. Eu arrisco dizer isso. Personagens fascinantes. Claro, o Tarantino, ele faz referências a vários outros filmes. Ele faz isso em todos os filmes que ele faz, né? Copia cenas, mas dane-se. O filme não te deixa embora. Cada cena tem uma recompensa, são longas cenas, ele valoriza cada personagem. Tem um personagem sem graça, né? Sabe quem é o personagem sem graça? O filme que é quase um figurante, que é o B.J. Novak, o Little Man. Que aparece no final, ele parece... O Christoph Waltz, como dizia uma amiga alemã minha, claro, é o personagem principal. Todo mundo manda bem. É um filme também, assim, que tem uma ideia, assim, de sofisticação, porque é trilingüe. Exato, tem essa questão de ser várias línguas, né? Depois a gente vai citar os detalhes. Tem a questão dos diálogos, né? São muito bem construídos. Então é um negócio que você mencionou, cenas longas, diálogos longos, que poderiam ser cansativos, problemáticos, mas não são. Não são. Aquela velha questão de que o Quentin Tarantino faz diálogos que são casuais se tornarem fortes e emblemáticos para a construção do personagem. Obviamente você gostou do filme também. Sim, gostei também, tive uma experiência muito boa. Vou fazer uma análise aqui de cenas, tá? Primeira cena do filme, ela deve ter o quê? Uns 15 minutos? Não comentei, mas tem uns 15 minutos. É grande. Que é a visita do Landa ao fazendeiro de leite, lá, o leiteiro, porque o leiteiro tá escondendo judeus no subsolo da sua casa. Dentro da França invadida, esse é o contexto. Dentro da França invadida. Ele é francês, que é o senhor Lafitte, ou Lapitte. Aquela cena é sensacional, porque primeiro que você já mostra, o Landa já põe as unhas de fora, como eu tô falando, até o ator põe as unhas de fora, com o personagem ali, ele vai, mostra ele sedutor. Atenção a detalhes, uma hora que ele senta, ele mostra pro fazendeiro, eu posso ficar aqui o dia inteiro, eu não vou sair daqui sem os judeus. Mas ele mostra ele super gentil no começo, Não, né? super gentil, e doce. vai se construindo, vai se revelando, né? Conforme a necessidade. Então, no início, ele tira lá, abre a pastinha dele, coloca o arquivinho dele aqui, aí tem um negócio de nanquim, você lembra? Aí ele vem, tira o nanquim aqui. É como se fosse um burocrata da guerra, né? Normalmente é mostrado as guerras só com o fronte de batalha com armas. Mas ele é mostrado um burocrata também. Eu vou fazer o meu trabalho burocrático aqui. E também mostrando pro cara, falando assim, eu posso ficar aqui o dia inteiro. Eu não tenho nada pra fazer. E o fazendeiro, por sua vez, mostra toda a frieza. Eu não tenho nada, eu não devo nada a ninguém. Tá lá e tal. Ele tá no controle da situação naquele momento ainda, né? O fazendeiro. Ele pensa que tá. Aí, dado o momento, ele fala assim, posso fumar o meu cachimbinho? Aí o fazendeiro vai ali no cantinho, traz um cachimbo desse tamaninho, Gustavo. Pequenininho. Parece de brinquedo que sai bolha, sabe? Aí ele começa a baforar lá pra fingir que tá calmo, né? Isso, porque ele também mostra a questão de que ele está à vontade na casa dele. Porque no começo, quando o Landa aparece, ele dá a sensação de que ele tá incomodado. As pessoas estão incomodadas, que ninguém tá sentado. Todo mundo tá de pé, falando assim, você não é bem-vindo aqui. Né? E o Landa tá falando francês. Também é uma mensagem dizendo assim, não há nada que você possa falar que eu não vá entender. Aí depois eles mudam para inglês, para uma coisa estratégica, né? E aí um tchan do filme, Gustavo, a hora que ele tira o Landa fala assim, você tá fumando? Posso fumar também? Eu tenho um cachimbo, você se importa? Não, por favor. Aí ele tira um cachimbo do tamanho dessa caneca aqui. É o cachimbaço. Que é um cachimbo calabash, que eu já vi o Tarantino fumando. Que ali tem duas mensagens. Primeira é, o meu pau é maior que o teu, então fique no seu lugar. E segundo é o cachimbo do Sherlock Holmes. Exato. Que a mensagem é assim, eu sei que você tá mentindo. Começa a dançar. E nesse momento o cara começa a titubear. E o Landa começa a falar igual um nazista. Ele começa a engrossar o caldo. E ali ele, né? Ele faz todo um jogo de palavras, de metáforas pra falar do esquilo, do rato, pro cara meio que concordar com ele. Porque
cientificamente estaria certo os alemães fazerem aquilo, né? Então, isso aí é um jogo que inverte a situação. E aí, pessoal que gosta de fotografia, ali tem uma coisa que não é invenção do Tarantino, óbvio, mas é super engajante, que é aquela câmera que provavelmente está no trilho em volta, assim, que vai circulando aqui. Ele usa depois na conversa com um italiano, né? E depois a câmera desce devagarzinho para revelar os judeus escondidos lá embaixo. Isso é uma técnica de que o telespectador sabe mais informações do que os personagens que estão em cena. E aí você vai criando uma tensão e uma antecipação também. Ah, é? É, tem essa técnica. Aí faz você fala sentido. assim, cara, tem um judeu mesmo lá. Você vai torcer pro francês, pro fazendeiro, tomar cuidado, porque o alemão vai descobrir. É óbvio que descobre, né? É óbvio, tem que descobrir. Né? Mas o tchan é esse, que aí o telespectador já fica antecipado, fica com a sensação de tensão, né? E a cena também seguinte, que ele deixa a mulher escapar, que ele mira aqui, ele vira aqui assim, ele mira, aí ele... Pum! Au revoir! Xoxana! Xoxana. Bom, falando em Xoxana, que é a Xoxana em francês, eles têm um encontro, o segundo encontro com... O primeiro encontro do Landa com a Xoxana no restaurante, ele não sabendo que ela é a Xoxana, né? Mas sabendo que ela... Ou fingindo que não sabia. Mas é assim, ele sempre... Esse personagem, ele tá sempre no controle da situação o filme todo, exceto, obviamente, em um momento que não vamos falar aqui pra vocês verem. Essa cena que ele senta, ela levanta, ele segura, né? Então fica que eu quero falar com você. Ele senta e, de novo, ele dá um show de gentileza. Você sente ele que controla a situação da mesma maneira ele é o seu melhor amigo, né? E, de novo, falando francês, ou seja, você pode falar o que você quiser em francês, que eu vou entender. E aquela cena é sensacional porque tem uns contrastes. Ele pede um strudel com chantilly delicioso. Com creme, né? Um strudel com creme. Que, aliás, eu recomendo aqui, na Padoca tem, você compra aquele Vigor e coloca no strudel, é sensacional. É sensacional. Vai dar a mesma sensação. É a mesma sensação. É engraçado porque ele tá comendo, né? E tá fazendo um inquérito com ela. Mas ele deixa assim, não, pô, como aqui o strudel é maravilhoso, né? Aí ele fala assim, esqueci, j'oublie de commander la crème. Esqueci de pedir o creme, o chantilly, né? Aí a menina vai comer, attendez la crème. Né? Tipo, maravilhoso. Quando chega o strudel, aí o Tarantino dá um puta close no strudel. Então você que tá com fome, porque essa hora já passou 1h30 de filme, você já tá, né? E aí você, esse strudel, isso é importante. E aquele strudel do comercial, ele dá um close, é crocante, ela passa o garfo, aí o creme lá, ela come e tal. E ele, aí já começa a ter uma coisa, você ouve aquele barulho de gente que tá comendo com boca aberta, embora ele não estivesse, mas tá, né? É nojento, né? Então o contraste da coisa deliciosa. E ele enche a boca e fala com boca cheia. Você ia falar, né? O Tarantino joga com o strudel, dá um close na boca, ela comendo e tal. E o filho da mãe, na hora que ele termina o strudel, ele acende um cigarro, dá uma baforada, oferece o cigarro, porque ele é um cavaleiro. Ele me apaga o cigarro no strudel e dá um puta... O Tarantino dá um close. Então você tá com aquele strudel maravilhoso e o cara apaga aquele... Acabou, vou embora. Ele apaga o cigarro em cima. Aquilo também é uma mensagem, tipo, eu vi um cara dizendo... Eu posso pagar isso, mas o cara que tá lá na cozinha não vai comer o meu vi resto, isso né? também, mas pra mim, eu vi um comentário desse. Mas pode ser também. Mas eu entendo assim, tipo assim, um desprezo pelo... Tipo, depois eu como outro. Ou então, foda-se o mundo. Então, mas tem uma dinâmica aí também que é polêmica, Pedro, que é assim, você trouxe essa visão de que tem essa questão da pessoa comer, essa questão do apelo gustativo ali, né, de ser saboroso e tudo mais, mas tem ali também o enfoque, o enclose muito grande no strudel e no creme, nessa dinâmica, por ser uma provocação aos costumes judeus. Porque ele queria provar ou confirmar que ela era judia. Mas ela passa o teste, né? Passa o teste, da comida. sim. Da comida mas ela aí, passa. qual é a explicação dessa história dos costumes judeus? Por que existia a provocação? Tem uma lei alimentar judaica que chama kashuret. Não sei se essa é a pronúncia correta. Também não sei. Mas desculpe se essa pronúncia estiver incorreta, né? Kashuret. Que diz que produtos lácteos não podem ser consumidos e não se pode comer carne com produtos lácteos ao mesmo tempo, né? Esse é o ponto, né? Não pode comer produto lácteo junto com carne e tampouco coisas de porco, porque o porco não é um animal impuro para os judeus e não pode.
E na massa que se faz o strudel, vai banha de porco. Então, isso poderia ser uma questão. E ela toma leite e tem o chantilly também. Tem dois produtos lácteos. Produto lácteo. Fora o que e vai apesar de que não é claro se o strudel é de carne ou de frutas ou qualquer coisa, mas tem esse contexto, né, de que poderia ser um alimento. Mas tem strudel de carne? Ou é só não de é só frutas? de maçã? Não, pra mim, eu sei lá. Frutas vermelhas? Eu gosto de maçã. De maçã. Não sei, não conheço. Então, mas aí um ponto principal é que o strudel tem a gordura suína no meio. Tá. Então já seria um problema. O judeu não poderia comê-lo. E aí, principalmente quando traz a questão láctea junto. Então, seria dois pontos principais que, se ela fosse uma judia ortodoxa ali, que não sempre seguisse a lei, ela ia se evitar de comer. Aí o cara falava, você é judia. Só que ela conseguiu dar um somebody love, né? E passar essa Comeu parte. também, né? Foi bem. Enfim. Tem outra cena, Gustavo, que é muito interessante. Assim, tem uma cena maravilhosa da taverna, né? Que o Fassbender... Aliás, eu não sabia que o Fassbender falava alemão. Ele fala alemão. O pai dele é alemão. Ele nasceu na Alemanha, mas foi criado na Irlanda, né? E aí ele fala, e tem o lance do sotaque e tal. Aquela cena icônica do... Drei Gläser! Drei Gläser. Que era... O alemão faz O jeito assim, que o alemão pede, o jeito que fora da Alemanha se pede. Eu não sei se você viu, é verdade, mas assim, eu já até fora da Alemanha já vi pessoas que começam a contar, porque assim, em tese o alemão faz assim, ele começa a contar do 1, 2, 3, e a gente começa 1, 2, 3, então ele faz assim, ele se... E eu, de fato, não sei se você já viu, mas tem gente que começa a contar assim, 1, 2, 3, quantas vezes você já foi lá? 1, 2, 3, 4, tem gente que começa com... O dedão. E aquela cena, assim, muito boa, maravilhosa, longa. Todo ator, grande ator, quer ter uma cena daquela cena que o Fassbender, ele sai do personagem alemão e começa a falar inglês. Aí tem gente que sabe trabalhar o close. A câmera tá nele, tá tudo combinado. O Tarantino falou, vou botar a câmera em você. Então é aquela que ele fala assim... Então, já que você não importa que eu fale inglês... Ele ainda não fala assim, né? Ele fala assim... Hope you don't mind if I go out speaking the kings. Ele não fala inglês, fala a língua do rei, né? E fala, Ele é britânico. Ele é britânico, ele faz um personagem britânico lá. E ele fala... Aí ele acende o cigarro, aí toma o uísque. Aí o uísque ele já tem um orgasmo no uísque. Aquela questão, né? I must say... Damn good stuff, son. Sabe, aí já ele dá um show, né? Aí depois ele pega o cigarro... Aí dá aquela coisa, o câncer todo entra no pulmão ali, né? Aí brinca aqui assim, ó, com um cigarrinho aqui. Aquilo, todo ator quer fazer uma cena daquela, Gustavo. Entendeu? E aí a cena, enfim, o tchan da cena. E outra cena fantástica, Gustavo, a última que eu queria falar aqui, é a cena que eles decidem entrar como italianos lá no cinema. Óbvio, porque fala assim, a Itália é aliada da Alemanha, e o italiano é uma língua latina, talvez o alemão não tenha um ouvido bom, né? Assim como se eu tivesse que falar holandês aqui, você ia saber se eu tô falando holandês. Bem ou não. Né? Então, só que quando ele chega lá, ninguém fala italiano, né? O Brad Pitt não fala italiano, o Margheriti lá não fala italiano. Margheriti. Quando ele chega, o Landa dá aquele... De novo, o Landa tá sempre no comando. Quando ele fala buongiorno, o Landa solta um italiano fluentíssimo, falando rápido pra caramba. Na parola. Aí o cara, opa, acho que não deu, hein? Né? Então o Landa ali já fala assim, de novo, eu sei que você é culpado, pode começar a dançar. E aí ele vai perguntando, qual o seu nome? Gorlami. Não entendi, fala de novo aí, né? E é legal os caras fingindo italiano assim, você é italiano. Faz assim, né? Ele faz assim, ó, né? Mais Margarete. caricato do que isso, não tem, né? Não, e o cara ainda fala Margarete. Só que eu só sabe falar isso. Margarete. Come? Ancora. Un'altra volta. Margarete. Bravo! Tipo, sacaneando os caras. E o Brad Pitt, que falou que tinha o melhor italiano, ele manda, quando o cara vai embora, ele fala, arrivederci, arrivederci, ele... Arrivederci. Arrivederci. Tipo, a Holanda, assim, tipo, tá claro pro mundo que ele não fala italiano, né? Claro. Tipo, o Landa é fluente. Essa cena também tem o giro da câmera e a crueldade. Outra coisa que eu notei, Gustavo, não sei se você vai falar aí, acho que é o primeiro filme, assim, que as mulheres, do Tarantino, que as mulheres não são fatais, né? Tem uma cena lá e tal, é aquele igual de mulher fatal, bonita, sim, que mexe com arma, mas karatê. ela é fatal, né? Ela tá mas todo esse ferro, né? Xoxana, né? Ela vai explodir o negócio lá, mas é uma coisa assim... Ela não se livra da situação. Não se livra. Então, aí, fazendo esse gancho aí, Pedro, dos atores, as atuações memoráveis, né?
Temos a atuação do Christopher Waltz, que é em alemão? Christoph Waltz. 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 Ich habe kein Geld. Como já foi citado aqui, ele é um cara muito inteligente, ele é manipulador, carismático Pra caramba. e poliglota. Isso é Poliglota. importante. Isso é uma Poliglota. coisa interessante que o Tarantino já falou e quis dar ênfase de trazer pessoas realmente fluentes nas línguas. Pra não ser uma coisa caricata e não ser falso. Quem é alemão, Dá a sensação de que o cara que é alemão tá assistindo um filme e fala, poxa, o cara fala alemão. O francês fala francês. O italiano acho que nem tem muito, né? Mas O italiano era uma farsa uma ali. pros dois. farsa só. Só tem um cara, né? Você sabe quem foi, né? Que não era... ele falava a sua primeira língua em inglês, mas ele fazia um britânico que é o Mike Myers, tá no filme que é o Austin Powers. O Mark Myers, é verdade. Ele fazia, que é canadense, ele fazia um britânico, mas ele é muito bom de sotaque. Acho que o pai era britânico, tem a britânica na família, então pra ele fazer não era coisa. Não ficou falso. Sim. Né? Aí, seguindo essa questão dos atores, nós temos o Brad Pitt fazendo o Aldo Rainey, que ele é determinado, corajoso, líder, mas ele é meio tapado, né? Ele é um cara super Grosseirão, poderoso, líder, mas ao mesmo tempo ele não tem tanto glamour e tanta inteligência e tanto essa questão sagacidade do... Você notou que ele tinha muito queixo? É. Mas Mas como é que você faz? É ser caricato, né? O cara vai pra frente, assim. Sabe que ele me lembrou o Clint Eastwood? É. Ele faz aquela... Mas foi uma interpretação ótima do Brad Pitt fazendo isso, né? 2 phone calls. Aí nós temos a Shoshana, que é interpretada pela Mylène Laurent. Acho que tem aqui, é Melanie Laurent. Melanie Melanie Laurent. Laurent. Enfim, ela faz a Que Shoshana. é francesa também. Ela é resiliente, ela tem essa questão de ser astuta, esperta também. Ela é vingativa, mas é um vingativo assim... Porque ela sofreu, a família dela foi assassinada, né? E ela queria devolver aquilo lá, né? Mas no final das contas ela é vingativa. Nós temos o Michael Fassbender, que fez o Warwick Hickok. Sensacional. Ele é um cara elegante, confiante. Ele faz um cara muito posh, que a gente chama de posh, que ele é irlandês também, né? Outro cara que tá fazendo um sotaque que não é dele. E ele fala... Tem uma hora que ele fala certas palavras no inglês posh. Assim, aprendam línguas. Se vocês não gostam de língua, assim, pra curtir o filme de um outro ângulo. Tem uma hora que ele fala assim... I'll be rapping on the door momentarily. Ele fala... Momentarily. Sabe? A língua do rei, assim. Ele fala... A família real tem essa coisa de falar assim... I'm getting married. Sabe? Tem um jeito todo... Ele fala todo... afetado. Eu já vi britânico. Ele fala, assim. ele não é assim, esse não é o sotaque dele, né? Ele tá falando, ele faz um cara, porque ele é um diretor ex-diretor de cinema, especialista em cinema alemão. Isso, exato. Ele tá disfarçado, ele é um espião. Espião, E aí tem um outro ator que é interessante, que faz um personagem muito bacana, que é o August Daly, que ele faz o Dieter Hellstrom, que é o número 2, é aquele cara que faz toda a bagunça lá na cena do porão. Ele é como se fosse o número 2 das forças, né? Que o Hans Landa é o número 1, que é todo investigador e tudo mais. E tem esse cara que é o Dieter Hellstrom, que também é uma figura discípulo do Landa. E também tem essa Gestapo, questão... né? É da Gestapo, que tem essa questão de ser sagaz, de fazer as investigações, mas ele é um pouco menos sagaz que o Landa, né? Sim, É um cara mais assim, quer ir por fight de uma vez, né? Ele é mais abrupto, né? assim, Mas ele também faz um personagem excelente, né? Uhum. Você tinha mais alguma coisa de pré-produção pra falar pra gente, Pedro? Esse filme, assim, é uma grandíssima obra do Tarantino, assim, sempre quando ele fala desse filme, você vê que tem um brilho extra nos olhos, porque ele começa a escrever esse filme em 98. Chegado num determinado momento, ele pensou em fazer uma minissérie. Ele tava assim com várias dúvidas. Ele falou assim: vou fazer logo, espero. O filme foi lançado em 2009. Então ficou em 11 anos de 10 a 11 anos. Desde que ele começa a escrever. Roteiro, né? E aí ele pensou em fazer uma minissérie. Aí ele foi demovido dessa ideia por colegas. E aí ele reduziu o script a 160 páginas. 20 páginas a mais do que geralmente os estúdios de Hollywood gostam. Mas como ele é o Tarantino, ok. Aos poucos, a ideia foi ficando concreta. Por exemplo, ele falou assim, o Brad Pitt tem que estar nesse filme. Ele é um bom ator, o Brad Pitt. A gente sempre acha que ele é um bonitão, que é burro, mas não é. Ele é um grande ator e não é burro. E ele foi até a França, se não me engano,
O Brad Pitt tem uma casa na França e foi lá. O Brad Pitt... até público que eles fumaram maconha junto, porque o Brad Pitt curte uma erva. E o Tarantino, não sei se curte, mas entrou na dança, enfim. E aí eles falaram muito sobre filme em geral e tal, e o Tarantino contou toda a ideia que ele tinha sobre como fazer esse filme, bababá, e foi feito. Outra dúvida crucial era o personagem Landa. O sucesso desse filme depende de como esse personagem vai funcionar. E eu preciso desse cara muito específico, que tem que ser trilíngue. Já estava planejado isso. Quem que vai fazer isso, né? Esse Landa, feito pelo Christoph Waltz, antes desse filme ele não era ninguém. Ele fazia televisão e teatro na Áustria ou na Alemanha. E aí ele foi descoberto, foi indicado. Claro, todas as dúvidas, um cara que nunca fez cinema, vou botar... Pô, ele vai ser o maior personagem do filme. E um personagem, hoje sabemos que icônico, assim, gigantesco. Nas mãos desse cara... Ele fez 2 testes, assim, passaram um script inteiro, 2 vezes. Uma vez que o Landa é o personagem. Uma vez que o Christoph Waltz, adoro falar Christoph Waltz, ele foi aceito como ator, ele não podia ensaiar muito com o elenco para ter essa distanciamento, né? Essa coisa do distanciamento. A visão do Tarantino, nesse caso, ele acertou em cheio, né? Porque pra ver, esse cara, eu preciso desse cara. É porque o roteiro, ele já estava muito pronto no momento que foi feita as gravações. Então, os personagens já estavam construídos, eles foram buscar os atores e não tinha aquela história de que o ator vai contribuir muito pro personagem. Obviamente, ele contribuiu, mas o personagem já estava construído e lapidado ao longo de 10, 11 anos, né? Então, é um roteiro que estava muito maduro. E ele não achava esse cara, né? Porque ele falou assim, preciso desse cara aqui, do Landa. E ele não achava. Aí ele falou assim, cara, sabe uma coisa? Vamos publicar o script e gaveta e vamos fazer outra coisa. E a produção dele, os caras que põem a grana, falou assim, ok. Ele até achou estranho. Ok. Aí ele achou na última hora esse cara, no apagado das luzes, o Christoph Waltz. E aí deu certo, né? Uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, Pedro, é a respeito da realidade por trás dos Bastardos. Bastardos Inglórios, que é o nome do filme, dá o título. Esse é um conceito de um grupo de extermínio que tem raízes em histórias reais. Isso é uma coisa real. Durante a Segunda Guerra Mundial, obviamente, existiram N operações secretas que tentavam derrubar, né, o regime que estava rolando, o regime nazista, principalmente. E um exemplo delas é a Operação Green Up. Essa operação, ela foi fundamentada num grupo que chamava OSS, que é o Office Strategic Services. Ele veio antes da CIA, então a CIA foi criada pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial. E ela é uma história que começa com Frederick Meyer, que é um jovem refugiado judeu que vivia no Brooklyn, em Nova York. O pai dele tinha lutado na Primeira Guerra, tinha tido honrarias e tudo mais. Eles eram judeus, né? Eles tinham sofrido pressões e eles emigraram para os Estados Unidos em 1938. E a guerra estava rolando, o Meyer em 1941, e ele tentou se alistar no exército americano, mas não foi aceito. Ele foi incorporado na OSS, ele tinha habilidades, né, tudo mais, e ele era fluente em alemão e outros idiomas, além de conhecer a Europa. Então, ele era uma figura importante. E aí, durante os treinamentos, ele conhece uma pessoa chamada Hess Henberg, que era um outro refugiado judeu também. Então, o principal, quando eles foram fazer essa operação, o principal resumo dessa operação seria o quê? Eles saltarem de paraquedas atrás das linhas alemãs, na província austríaca de Tirol, em fevereiro de 1945. Eles iam fazer isso. E a missão principal era compilar relatórios, era trazer relatórios do tráfico ferroviário nessa passagem de Brenner. Não sei se você já ouviu falar dessa passagem, mas é uma região na Áustria, que ela é uma região muito importante, uma região geograficamente importante. E que existe essa questão do tráfico ferroviário. E eles queriam informações desse tráfico para saber o que estava se trafegando, de bens, de subsídios, de armas e coisas do tipo. E eles foram levados com um avião americano, fizeram um sobrevoo num lago congelado na fronteira, muito baixo para poder evitar de os radares e a bateria antiaérea tomá-los, né? Então era uma operação muito perigosa para os dois e também para o piloto. Não era um voo normal, tranquilo, né? Então era uma operação super perigosa que eles poderiam ser abatidos em qualquer momento. Aí essa dupla lá em Tirol, eles conheceram um outro cara que era um alemão dissidente do exército, que eles chamava Franz Heber. Aí eles se uniram, eram 3 pessoas nessa operação, eles se uniram para conseguir buscar essas informações. E as operações foram bem sucedidas, né? Só que é interessante que o Meyer, que era o primeiro cara lá, ele foi capturado pela Gestapo, que era a polícia
Alemã, secreto, do regime, serviço secreto alemão, né? E essa situação começou a ficar complicada, ele foi super torturado. Essa situação só foi contornada quando os alemães capturaram um outro americano e esse americano disse, olha, esse cara aí, ele é da super alta patente do exército e tudo mais. E os caras que estavam ali na fronteira, a guerra já estava chegando aos finais, né? E esse oficial que estava ali na fronteira, ele resolveu fazer um acordo com esse cara. Falou, esse cara pode me ajudar. E acabou sendo meio que enganado, né? Porque ele não era da alta patente, ele só era um cara que entrou nessa polícia especial, polícia não, né? Mas na agência, na OSS, e começou a fazer essa missão. E no final das contas, os Bastardos Inglórios não tinham toda essa parte de matança, de ser brutal. Mas foi uma missão importante, que trouxe informações importantes e que teve esse acordo no final também. Mas não tinha nada de matar Hitler, nada? Não tinha essa coisa, digamos, apelativa, né? Não no sentido apelativo, mas... Era espionagem. Era espionagem. Ganhar trocar trazer informações, o tráfico de informações. E que teve esse tchan de, para ele ser liberado, ele fez um acordo com um líder provincial. Porque não era um líder alemão em si ali, mas sim uma região ocupada da Áustria, que acabou sendo ocupada pelo regime. Né? Essa operação foi considerada bem-sucedida? Foi bem-sucedida, porque trouxe informações de fato. Né? Eu tenho aqui na sequência da nossa pauta referência a outros filmes, né? É citado, você mencionou, que Tarantino sempre traz menções a outros filmes, e alguns filmes eu vou mencionar aqui. Por exemplo, Os 12 Condenados, de 1967, que faz uma referência ao recrutamento dos bastardos, que tem aquele momento que é recrutado. É uma referência lá aos 12 Condenados. Esse é um filmaço, eu vi. Tem no Max, gente, assistam, é muito Sim. bom. Filmaço. Aí tem um filme de 78, que é o Inglourious Basterds, que ele faz menção ao título do filme. Que, inclusive, o título do filme tem um erro de ortografia ali. Né? Esse erro de ortografia eu fui ver, assim, o Tarantino, ele mesmo falou assim, eu botei por motivos artísticos, assim, pra fazer uma graça. Então não tem nenhum motivo especial. Né? O Cena da Porteira Aberta ao Rastros de Ódio, de 1957, que é quando a Shoshana tá fugindo, ele lembra o Rastros do Ódio. Esse Rastros de Ódio, em inglês, é o com John Wayne? É o The Searchers. The Searchers. É com John Wayne. É um faroeste. É um faroeste. Exato. Que o Tarantino é super fã de faroestes e tudo mais, né? Esse filme é muito bom, que também influencia um outro filme que a gente vai falar em outro vídeo. Mas vai lá. Tem o Pulp Fiction, de 94, que ele influencia a estrutura do filme. E aquela cena da propaganda nazista, você deve se recordar, Pedro, nós fizemos aqui o filme Metrópolis, de 1927. A cena que a Shoshana está sendo projetada e as coisas estão pegando fogo, lembra muito a cena daquela atriz que fez a máquina, né? Quando ela estava dominada com a máquina, quando ela estava pregando. Aquela cena é lembrada, ela é homenageada, né? O Metrópolis nesse momento. É verdade. É legal. Reparou que todo nazista nesse filme ele é nojento? Ah, é? Ele eu vi uma foto do Goebbels, que eu fui ver que é o Goebbels. Aparece o Goebbels, o Hitler, obviamente, o Landa, mas assim, o Hitler, assim, o que é nojento, né? Pra não parecer que eu sou um preconceituoso. Mas assim, tipo, a cena que de 2 segundos que o Goebbels tá fazendo sexo, ele tá fazendo um barulho, sabe? A risada do Hitler, sabe? É uma coisa assim que ele tem uma pele oleosa, o rosto dele é meio torto, essa versão do Hitler, né? Ele tem o cabelinho, bigodinho, como sempre e tal. Quando ele tá rindo no cinema, quando ele fala, parece que ele tá cuspindo, não sei o quê. De propósito, deixar o nazista... ele é o vilão. É o vilão mundial. Vilão, né? Com certeza. Né? E eu notei isso, que ele é especialmente repugnante. Né? Todos eles. Exato. E uma coisa aqui para irmos para os finalmente, Pedro, eu tomei atenção numa coisa interessante, que existe esse grupo de extermínio, quem lidera ele é o Aldo, né? É o Aldo Raine, que é o Brad Pitt, e ele a patente dele é tenente. E aí eu vi que ali, nos outros que estavam sendo apresentados, apresentavam sargento, isso, aquilo, outro, né, e tudo mais, e eu olhava assim, eu não sou um grande conhecedor de hierarquia das patentes, mas eu fiquei curioso, falei, caramba, tenente e sargento, qual que é a diferença que tem ali, né? E aí eu fui pesquisar, em inglês, o termo tenente, ele é lieutenant, que a origem dele vem do francês, significa substituto ou deputado representante, e lieutenant, né? Significa ocupar uma posição, ocupar um lugar. Por isso que tenant em inglês é
inquilino? Porque Inquilino. ocupa o apartamento? Exato, ocupa uma posição. É por isso? Bom, eu imagino. Aprendam línguas. Aprendam línguas, é legal. Aí o termo se refere, então, no final das contas, a alguém que toma o lugar do outro, especialmente durante a sua ausência. Então, o lieutenant vem disso. E aí eu tava procurando as classificações, o ranking que existe no Exército Americano, Exército Brasileiro, e eu fui vendo que existe 3 classificações principais. São os praças, os oficiais especializados e oficiais comissionados. Então, no Brasil, você disse. Nos americanos e no Brasil. Tá. O Brasil, eu não sei se ele copia dos americanos ou copiou dos franceses, porque teve muita influência dos franceses também, né, naquela época. Eu não sei a origem da classificação do ranking americano, se tiver você que assiste nosso canal for especialista nisso, puder falar, mas enfim. O que eu quero trazer para cá existem 3 classificações, que é os praças, oficiais e oficiais comissionados. Então, boa parte dos caras ali dentro da equipe eram praças. E o único oficial era o tenente. Então, por isso que ele era superior, era o líder da turma, né? Então, traz essa questão de que era correto, sim, se dizer que ele era o líder, né? Porque ele era um oficial, ele era acima da galera. Ah, tá. Então, eu fiquei curioso disso, né? Quando eu vi lá a equipe, eu falei, nossa, mas por que ele é tenente, né? E aí eu fui buscar e peguei essas informações, depois a gente pode até colocar aí como material suplementar no Faro Frame. Bom, Pedro, você que assistiu Bastardos Inglórios, que filme você indicaria? Eu indico Operação Valkyria, com o nosso amigo Tom Cruise, que é uma dessas operações, citou aí algumas, né? Uma operação que visava, acho que, se não me engano, dos próprios alemães de matar o Hitler. E essa operação, obviamente, não deu certo. E esse filme é muito legal, muito interessante, assim, até do ponto de vista histórico, com Tom Cruise e outros grandes atores, de 2000 e pouco. Já viu esse, não? Operação Valkyria? Eu já ouvi falar, mas não assisti, não. É muito legal, veja esse filme. Qual que você recomenda? Eu indico 2 filmes. 1917 é o nome do filme, que ele é 2019, e o diretor é o Sam Mendes, que é uma dinâmica, assim, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei embasbacado com a forma que era a filmagem, de ser uma coisa crua, de você acompanhar um cara, você ficava naquela tensão também de acompanhá-lo, como se fosse um videogame, né? Você vai acompanhando ele fazendo as coisas. Primeira pessoa? Como se fosse primeira... É como se fosse você vendo o personagem de terceira pessoa. Né? Manja aqueles jogos de tiros que você tem. E você vai acompanhando... É a primeira pessoa que fala, né? Que você vê a arma assim... Não, mas você não vê a arma, você vê ele aéreo. Tá, como se fosse uma câmera atrás dele. Atrás dele. Você vai acompanhando ele correndo, fazendo as coisas, o filme inteiro fugindo. É assim? Boa parte do filme é. Ah, legal. Super massa. Eu curti. É um filme longo, mas ele também conta de guerra. E, obviamente, ele conta da Primeira Guerra, que é 1917. Boa dica, hein? Boa dica esse daí. 1917 o nome do 1917. Filme. Tem alguém famoso no filme, diretor? Eu não me recordo. O diretor é o Sam Mendes. Não sei se ele é muito famoso. E tem um outro filme que é famoso, que é O Resgate do Soldado Ryan. Esse de 1998, do Steven Spielberg, que traz inovações ali da crueza de quando ele chegava na praia, né, do desembarque. O cara acaba de desembarcar, já tem gente vomitando, levando tiro, já morreu antes de descer do barco, né? Então é uma crueza que muitas vezes você não vê nos filmes de guerra, né? Essa crueza tem num filme chamado, eu nem ia recomendar aqui, mas você lembrou, que é o Dunkirk, né? Que agora me esquece, o diretor é o... Puta, ele é famoso pra caramba, eu esqueci o nome dele, mas vai aparecer aí. Que tem essa crueza também, né? Sim. É muito legal. Então é isso, Pedro. Vamos embora, Gustavo. Mais um filme para a lista do Faro Frame. Você, amigo do Faro Frame, que gostou, esteve ali acompanhando o nosso vídeo, espero que curta, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, que isso fortalece o nosso canal. E também fortalece se você clicar naquele botãozinho ali de valeu, que ele pode dar uma contribuição para o nosso canal aqui, para a produção, que não é fácil. Lembra também que assim tem o canal tem tem entrevistas, você faz entrevista com os diretores, tem uns vídeos mais curtinhos aí de nossos cortes, os melhores, né? Top 1, Top 2, e tem os cortes também. Tem os cortes que nós fazemos, então tentamos trazer uma fuçada lá. Diversas mídias aí para você curtir o cinema em várias vertentes, e lembrando que o Faro Frame não fala apenas de filmes americanos, desse mainstream mais comercial. Falamos de filmes de várias épocas, tentamos trazer filmes emblemáticos, icônicos, aqueles que foram inspiração para outros filmes. Até filmes de gosto duvidoso. É isso aí, galera. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Action!